Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí. Vamos falar mais uma vez sobre o século XVIII aqui. Fala, Bernardo. Vamos falar da Arcádia Ultramarina. Aê! Opa! Fala aí, João. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô. Ó, prazer imenso em finalmente estar aqui conversando com você, agora no Instagram. Legal. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite, por ter me chamado aí para participar aqui dessa live. Uma honra. Você vai falar tudo, porque Ih, é a outra metade da minha história, entendeu? Eu só sei a é? primeira metade, você vai falar da segunda metade, então eu tô aqui para aprender. Tem uma galera que tá assistindo a gente que tá mega animada aí, entendeu? Show, pô, que bom. Que bom. Acho que a gente vai E conseguir dialogar legal. Acho que a gente vai conseguir juntar as duas partes do século XVIII e montar um filme pra galera. você é historiador formado pela PUC, certo? Eu sou recém-formado pela PUC, eu me formei ano passado. E agora eu estou fazendo mestrado, iniciei esse ano mestrado na Unirio, mas Uhum. me formei há pouco tempo, né? E você Mas, sempre gostou do século XVIII? cara, não. Na verdade, não. Não? Esse tema caiu de paraquedas, porque, brevemente, assim, falando um pouco de mim, eu entrei na história com vários interesses, no curso de história antiga, história medieval, século XX. E quando eu fui fazer minha monografia, eu fui fazer monografia de final de curso, fui fazer em Guerra do Paraguai. E um dia, Legal. aquela historiadora da UFMG, a Heloísa Starling, ela foi apresentar um livro que ela estava lançando lá na PUC, se chamava Ser Republicano no Brasil Colônia. E ela falava que existia uma tradição republicana no Brasil Colônia que tinha sido completamente reprimida e que a gente esquecia. Ela falava que era uma tradição esquecida. Eu fiquei assim, cara, como assim, mano? Porque realmente nunca li nada desse tipo de coisa. Mas eu achei que fosse ter um pouco a ver, assim, lá com o meu tema. Comprei o livro dela à época, mas deixei na gaveta. Depois que eu terminei a monografia, eu estava montando um projeto para me inscrever nos cursos, nos programas de mestrado, e eu resolvi pegar por esse livro. E eu achei um livro, assim, eu gostei muito do livro dela, tanto que o meu tema de pesquisa, né? Porque eu estudo no mestrado a prisão dos letrados, que ocorre na Devassa do Rio de Janeiro de 1794. Acho que eu vou falar dela mais tarde. Mas eu nunca tinha ouvido falar desse evento, porque ela fala no livro dela de uma Inconfidência no Rio de Janeiro. Aí você pensa, como assim? Você conhece a Inconfidência Mineira e Baiana? Como assim tem uma no Rio de Janeiro? Aí eu resolvi, a partir desse livro dela, eu resolvi cair nesse tema da prisão desses caras, da Inconfidência Carioca de 1794, mas nunca foi assim o meu período favorito. Eu sempre gostei muito de Brasil, mas eu era mais fã do século XIX. Eu gostava muito do começo da República, ali final do Império. Eu achei que eu fosse de repente cair por aí, mas o século XVIII caiu assim no meu colo e tô descobrindo, me encantando cada vez mais, né? Porque é muito diferente do século XIX e tem muitas nuances particulares do século XVIII e fica meio esquecido. A gente, quando fala de Brasil, quando a gente vai estudar Brasil, a gente pensa, começo ali da colônia, século XVI e tal, fala alguma coisa bem breve do século XVII, passa batido assim no século XVIII, fala de Inconfidência Mineira e Baiana e acabou. Aí vamos para o Império. Então Sim. é uma época meio esquecida da nossa história, né? Então acho bacana que a gente vai fazer essa live hoje e vai conseguir realmente dialogar legal. Então,
Uma coisa, a primeira ideia que você falando essas coisas todas me veio à cabeça é que a gente precisa ter presente o seguinte: pela União Ibérica, o Brasil, o Rio de Janeiro especialmente, ganhou uma marca muito forte da Espanha, tá? Eu noto isso, por exemplo, como eu trabalho com freguesia, uma temática um pouco religiosa. Uhum. A gente vê, por exemplo, a devoção à Nossa Senhora do Pilar. Tive até umas lives aí sobre o Pilar, né? Que era a primeira estação do Caminho do Ouro. Por que Pilar? É uma devoção espanhola, então houve isso. Tem um livro recente, não é tão recente assim, deu o quê? Acho que uns 2 anos no máximo, do Manuel Rense. Eu esqueci o sobrenome dele, eu acho que é Rense, Manuel Rense, que é um urbanista espanhol. Ele esteve aqui no Brasil, ele fez uma pesquisa sobre o mapa perdido do Rio de Janeiro. Há uma lenda de que um arquiteto italiano esteve aqui no Rio no século XVI e ele teria feito a urbanização original da cidade durante o regime dos espanhóis aqui. Ele procura, vai atrás e não encontra. Então eu até fiquei com raiva do livro, eu atirei o livro longe, porque depois de ler 400 páginas, ele chega no final e diz que não encontrou, né? Ai, que ódio. Então, assim, realmente é um período que pouca gente estuda e é um pouco mais difícil de encontrar as informações. Eu acho que se uns brasileiros estudiosos fossem para Simancas, fossem para Sevilha, talvez encontrassem algumas coisas. Tá? Vai ter que fuçar muito arquivo. Tem que fuçar. Com relação ao século XVIII é mais fácil porque a documentação está disponível. Existem 2 lendas em relação a isso. Uma sobre a invasão francesa, que teria destruído os arquivos da cidade. Fala-se desse incêndio, né? E outra do incêndio da Câmara em 1790, que foi por conta de um momento ali, uma coisa meio passional, que tinha um dono de brechó que tinha uns rolos lá com outro cara, e aí a Câmara estava... Ali por cima do Arco do Teles, não é? Isso. É que esse prédio, que era da família Teles de Menezes, tinha sido alugado para a Câmara porque a Câmara tinha sido despejada. Uhum. Quando o Tribunal da Relação, que era o Tribunal de Segunda Instância, ele foi criado no Rio de Janeiro, ele ocupou a Câmara, então a Câmara alugou esse prédio. Só que o problema é que havia umas lojas, e aí houve uma briga, uma coisa meio passional lá, pegou fogo no prédio, então o pessoal diz, a documentação não existe. Só que, na verdade, ok, se você perde o arquivo da Câmara, você perde um tipo de documentação, não é toda a documentação. Sim. E, por outro lado, a documentação da Câmara, ela foi resgatada com base em cópias, e então houve uma reconstrução dos livros que tinham sido perdidos. Aí, claro que entra toda aquela especulação, não será que alguma pessoa de má intenção fez a reconstrução do livro deturpando o verdadeiro significado? E, muito bem, aí não dá para entrar nesse mérito. Não tem como saber. Né? Mas, quer dizer, documentação existe, é um pouco mais difícil de se ler, porque a pessoa tem que saber um pouco de paleografia. Nossa, já que eu tô sofrendo com isso, cara. Passa o curso lá de HGB que você resolve. Vou fazer. Isso aí você resolve rápido. Cara, E o treino também. Não, treino total. Parece que você pega lá um documento, começa a ler ele, de manhã, de tarde, você já está fluente em português do século XVIII. Porque a minha orientadora do mestrado, ela passou falou, cara, Bernardo, falou, olha, fuça nos arquivos ultramarinos, que foi todo digitalizado pela UNB em parceria com outra universidade. Joga lá, Projeto Resgate. Então, aí você já tem documentação, século XVIII, XIX, acho que tem alguma coisa do século XVII também, do Conselho Ultramarino. Só que, cara, é tudo feito à mão, aqueles garranchos, assim, do século XVII, é de surtar. É de surtar. Bem, uma dica que eu daria pra você, você tem os nomes de todos os personagens, certo? Tenho. Então, procura no banco de dados fundiários esses personagens. Fundiários? Se eles fizeram um contrato de compra e venda de imóveis, eles vão aparecer lá. Se eles são os fiadores, se tem órfão envolvido, eles vão aparecer lá.
Aí você vai saber Show. onde eles moravam, entendeu? Quais eram as posses, qual era a profissão. Vai estar detalhado isso, né? Então são formas assim indiretas de fazer a pesquisa, é muito interessante. Eu gosto muito de recorrer aos dados fundiários, eles me ajudaram muito, É uma porque boa de ideia. fato a gente tem tudo disponível na internet e é fácil de achar as coisas, então a gente começa a fazer uma história social realmente, saber quem é amigo de quem e tal, né? Então, deixa eu só te falar uma coisa antes de eu Diga aí. passar a palavra em definitivo, porque hoje eu estou aqui para ouvir mais do que para falar. O que acontece? Eu estudo a freguesia de Santa Rita, mais especificamente, Aham. que é uma freguesia que foi criada em 1751 e é a terceira freguesia urbana do Rio de Janeiro. No entanto, a igreja que é a matriz dessa freguesia, ela tinha sido construída no começo do século. Só vai virar a freguesia em meados do século, porque houve uma briga judicial entre a mitra e o fundador da igreja. Ou seja, o meu arco temporal, ele começa por volta de 1718 e vai até a criação do cemitério do Valongo, 30 de abril de 1774. Tá? Agora, claro, pelo fato de eu fazer esse enfoque na freguesia, evidentemente uma série de aspectos do Rio setecentista eu acabo perdendo, eu não pego. Só que, claro, acompanhando um pouco o itinerário da família Nascentes Pinto, que é a criadora da freguesia, acompanhando um pouco as vicissitudes do cemitério, acompanhando um pouco tudo isso, a decoração rococó da igreja, eu acabei conhecendo um pouco de forma transversal o que acontecia no Rio de Janeiro de então. Então, claro, a gente já tinha até combinado, né, essa live, a ideia, até para o pessoal que está nos ouvindo, é que a gente fale um pouco sobre as manifestações artísticas dessa época. O que eu posso contribuir? Eu posso contribuir com a parte realmente da talha rococó. O rococó era um estilo assim, que era moda na Europa na virada do século. É um estilo palaciano na França e mais voltado para as igrejas na Alemanha. E ele era utilizado na decoração. Então você tem uma arquitetura severa, uma arquitetura, não vou chamar de pobre, mas é uma arquitetura simples. Você tem a caixa de alvenaria e você vai decorar essa caixa de alvenaria aplicando painéis de madeira esculpido para embelezar o ambiente, certo? Então, essa forma de decorar, que é uma forma um pouco mais frufru, um pouco mais leve, não é uma coisa assim de ocupar toda a parede, mas são apliques que você faz deixando alguns panos brancos. É uma forma mais feminina, tem uma temática mais floral, é uma coisa mais leve. Isso é o rococó, se valia de rocailes, etc. Então é algo, na época, era o que havia de mais moderno e tinha um certo toque francês, se a gente for pensar, do ponto de vista do palaciano. No caso aqui do Rio, foi aplicado nas igrejas porque havia arquitetos alemães na corte portuguesa e aqui se gastava dinheiro justamente nas igrejas. Então era nesse ambiente que se foi colocado ali o rococó. E claro, o rococó, depois de uns 30, 40 anos, ele se tornou uma coisa meio chata, meio kit, meio ultrapassada, e veio a família real depois e obviamente nasceu um novo gosto, uma coisa mais eclética, e o rococó ficou deixado de lado, ficou para trás até ele ser recuperado na época do IFAM, no século XX, como classificado como arte barroca colonial, tá? Agora, o rococó, ele está acompanhado de todo um espírito. Se a gente pensa na França de então, em toda a Europa, e aí que tá, o rococó ele teve um impacto internacional. Você encontra rococó na China, você encontra rococó na Europa Oriental, você encontra rococó em qualquer lugar do mundo. Na Rússia. O que estava por trás disso? Qual que era o espírito que estava por trás? Era um momento pré-iluminista, era uma coisa assim que meio que rechaçava aquela severidade, meio um pouco assim, uma coisa meio carregada de jansenismo que havia no ambiente até então, um pouco mais liberal. É dessa época que surgem os decotes, surge o negligé, surge essas roupas mais transparentes. Havia um clima mesmo de liberação.
ok? É uma época um pouco mais liberal. Poesias de cunho um pouco mais erótico. Então, o século XVIII ele foi marcado por um pouco mais de liberação. Se a gente às vezes acha o século XIX um pouco vitoriano, o século XVIII não foi assim. O século XVIII realmente foi um período de liberação. O ambiente de libertar as amarras. Isso. Exatamente, soltar as amarras. Então, esse era o clima, esse era o ambiente. Agora, com relação à música, eu não vou aqui me aventurar, porque não é a minha especialidade, só que eu encontrei algumas referências interessantes. O vice-rei aqui no Rio... Hã? Pode falar, tô ouvindo aqui, quero saber. O vice-rei aqui no Rio, ele tinha uma companhia lírica. E contam até que se não me engano, era o neto do fundador da igreja de Santa Rita, fazia parte dessa companhia lírica, e eles é que, digamos assim, distraíram a população na rua com música, naquele dia que o Tiradentes estava sendo enforcado, para dar aquela aliviada no moral da turma, né? Porque foi super agradável então, assim, o Tiradentes morrer. É aquele clima, né? E é interessante também, aí nesse caso eu vou fazer uma recomendação, saiu agora recentemente na revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, um artigo sobre a música fluminense setecentista. Ah, que legal. Tá? Por quê? Porque é um professor aqui da Escola de Música da UFRJ, muito amigo meu, o Paulo Sá, que é especialista em bandolim, ele estuda o período barroco, etc. Então ele analisa a mistura da modinha portuguesa com o lundu africano, como que isso está na raiz do chorinho. Então esse século XVIII, nessa segunda metade, é um momento assim de efervescência para o nascimento da música verdadeiramente brasileira, tá? E aqui uma única coisa assim que eu faço assim de ressalva, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala fluminense ou carioca. Porque eu não sei assim exatamente quando que a gente começou a usar carioca, mas eu não sei, eu tenho para mim que foi no século XIX. Acho que é só por aí. Até então não havia muita clareza em relação a esse tipo de classificação. Na verdade, todas as cidades ao redor eram freguesias do Rio, não havia as outras cidades. Aos poucos é que elas vão sendo emancipadas e se transformando em vilas. Só posteriormente, quando se criam os municípios, a nova forma de distribuir fundiariamente, administrativamente as terras, aí sim é que a gente faz essa distinção entre fluminense e carioca, né? Eu acho que isso é tudo Mas, só se não me engano, até então todo mundo aqui era fluminense, porque não havia essa clareza, essa distinção. Bem, então é isso. Então nós temos a arte, que é uma arte voltada mais para a escultura. Até houve aqui uma live anterior que a gente falava, estava o Daniel Forran, que é um historiador da arte, comentando acerca de um personagem que pode ter se envolvido em trazer o Rococó para o Brasil, que foi o Pedro Carmona, era um artífice do Porto, e do Rio de Janeiro ele foi para Buenos Aires, né, levar o Rococó lá para o sul, lá para a Argentina. Então ele traz essa moda aqui para o Brasil. Claro, quando eu falo que foi ele que trouxe, é só uma questão de atribuição. O nome dele está envolvido com essa história, a gente não tem muita clareza ainda se realmente foi ele a pessoa. Então é uma arte que está voltada para a escultura, é uma arte que está voltada para a decoração, é uma arte que está voltada para as igrejas. E a música é uma música que tem toques portugueses e toques das pessoas que vieram de África, ou mesmo dos indígenas que estão por aqui. Muito bem, então esse é o caldo cultural, é um ambiente, é um Rio de Janeiro que ele está circunscrito da Rua 1º de Março até a Rua Uruguaiana e um pouquinho depois, tá? Havia um muro que limitava a cidade, esse muro passou a ser transposto a partir da segunda metade do século, mas vamos dizer assim, chegava até o Campo de Santana, era o limite. Então o Rio de Janeiro dessa época era isso, ok? A cidade ia da 1º de Março até a Uruguaiana, ou um pouco além, até a Praça da República. Havia chácaras no Valongo, havia chácaras na Glória, Tijuca, havia algumas fazendas, tipo Botafogo, tipo Tijuca, São Cristóvão, algumas fazendas. Esse era o Rio de Janeiro. E aí, você vai entrar agora com a literatura.
Eu vou pegar esse caldo que tu me passou então, porque você deu um panorama legal do que falou da cidade. E eu vou começar então por realmente essa noção de pertencimento ao local, que você falou da fluidez que tem entre o Fluminense e Carioca, que é tudo depois. Graças a Deus, para o começo do século XX, Botafogo vai surgir. Aí alguns vão virar Botafogo, outros Flamengo, alguns Vasco. Alguns permanecerão Fluminense. Mas, glória a Deus, alguns, para glória da nossa nação, viram Botafogo. Mas, ai, meu tipo, Deus. o próprio termo brasileiro é bem assim, só passa a ser usado só depois, porque brasileiro, lá no começo da colônia, é o cara que comercializava pau-brasil. Aí, Exatamente. E os portugueses utilizavam o termo pau-brasil de uma maneira... Pau-brasil não, brasileiro. De uma maneira muito pejorativa. Porque quando Portugal cria aqui a colônia, né, o Brasil, o Brasil é um projeto fundado por portugueses e tal, com confluência de outras nações. É um projeto que é criado por portugueses para portugueses. Então, o colono, ele se via como português. Então, essa nacionalidade é uma coisa que ela é criada, que só vem depois. Então, mesmo o cara, o brasileiro, filho de português, ele se considera português de pai e avô. Por exemplo, mestiços, filhos de escravizados com indígenas ou portugueses, a primeira, digamos assim, identidade que eles dão é pela cor da pele deles. Então, assim, a questão da identidade é uma coisa muito diferente do que a gente tem hoje, e pela própria conexão que tinha aqui no Brasil, o maluco que morava aqui no Rio de Janeiro, ele talvez tivesse alguma conexão com Minas Gerais, São Paulo, que eram capitanias perto, que de repente demorava, sei lá, 15 dias a cavalo para chegar. Mas ele não tinha nenhuma conexão com o brasileiro que morava em Manaus, em Belém, o que fosse. Então era um Brasil muito diferente, e os caras eles tinham uma noção de pertencimento muito mais regionalizada, muito mais localizada. Frente a isso tudo, como é que é a literatura que eu vou trazer aqui para o final do século XIX? Perdão, século XVIII. Esse Brasil, o pessoal às vezes esquece, o pessoal tem pela escola, tem uma ideia de que tipo, a gente aqui era uma colônia, vivíamos numa bolha, e a independência foi a explosão dessa bolha, e o Brasil ele só passou a ser visto e compreendido pelo mundo e se conectar com o mundo a partir do rompimento dessa bolha. Que a independência é esse grande explosão de liberdade, e agora o Brasil está no mundo. Que não era assim. Assim, de fato, o Brasil era uma colônia portuguesa, então Portugal restringia demais e limitava muito o que o colono brasileiro poderia fazer com o exterior. Então, para começar falando de literatura, dentro dessas restrições, havia, obviamente, a censura, que a coroa portuguesa impunha aqui sobre o Brasil. Só que era uma censura que o que o pessoal pensa? A censura é assim, não pode livro nenhum. É todo mundo analfabeto. Algumas pessoas sabem ler e escrever e 99% da população não sabe ler. E a censura era uma coisa aplicada que era ao Império Português. Então, tipo, se aplicava a Portugal, se aplicava ao Brasil, a Angola, a Timor-Leste, lá no Pacífico, todas as possessões portuguesas. E não era bem assim. Era muito raro, inclusive, Portugal censurar um livro inteiro, proibir um livro inteiro, ou tipo, a obra de um autor, ou decretar que aquele livro fosse para fogueira. Muito mais comum na censura de livros era você censurar, às vezes, até uma palavra, uma frase, um parágrafo. E o livro circulava normalmente. Você trocava a palavra, trocava a frase, e o livro circulava normalmente. Ou então, por exemplo, determinados, sei lá, tratados de teologia, você só podia comprar se você fosse um clérigo, alguém do ramo. Eles restringiam quem poderia comprar. Mas então não é como se fosse o antigo regime que fosse um grande caçador de livros, um Fahrenheit 451, né, do Ray Bradbury, que os livros são proibidos. Não é exatamente assim. Mas, de fato, existia censura. E eu fiz umas anotações aqui para mim, uma cola, porque o pessoal acha que historiador é mestre em saber data. E a última coisa que eu gravo é data. Tanto que no dia 10 de junho de 1769 é decretada a mesa censória. E a mesa censória era esse órgão português que regia a censura sobre todo o reino. Então, tipo, do período que você falou que você se debruça mais, a mesa censória surge só quase nesse finalzinho
do que você comentou, de 1718 a 1774. Então, só 10 de junho de 69. Tipo, então como é que a galera fazia para comprar livro nessa época? Era só ir numa livraria? Praticamente. Mas o que a mesa censória fazia, além de decretar o que era proibido, o que não era? Ela demitiu uma licença em que determinadas pessoas que trabalhavam com o comércio de livro tinham que ter para poder exercer esse ofício. Então você tinha uma licença para possuir e comercializar livros proibidos. Porque esses livros proibidos eram esses livros que eles eram censurados, não necessariamente, tipo, era aquele livro que você tinha que ter uma chavezinha para adquirir o conhecimento dele, tipo, o Nome da Rosa, que você passa o dedo do lado e fica envenenado, não é isso. Mas, então, a censura existia, mas não impedia que o Brasil e os colonos brasileiros estivessem conectados com o que está acontecendo no mundo afora. Então, uma elite colonial brasileira saía para estudar em Montpellier, principalmente em Coimbra, obviamente, principalmente em Coimbra. Então, esses brasileiros, esses portugueses de avô, portugueses de pai, eles iam estudar na Europa e depois de um tempo, quando eles voltavam para o Brasil, eles voltavam com uma cabeça de europeu. Eles passavam, sei lá, às vezes 10 anos na Europa estudando e voltavam com todas essas influências, tendo conhecido o rococó, os estilos artísticos que estavam mais em voga na França, nos países de referência, e traziam isso para cá. Eu foco na minha pesquisa nesses caras que eles se formam em Coimbra, principalmente no curso de Humanidade, nos cursos de Direito. O título da nossa live é A Arcádia Ultramarina. Digamos assim, o personagem principal da minha pesquisa é o Manuel Inácio da Silva Alvarenga, que ele era advogado, poeta, professor de retórica. O cara era um verdadeiro falar Illuminati, mas é um verdadeiro intelectual. O cara era tipo, muito talentoso. Esse cara era poeta, e como você comentou que do espírito do século XVIII tem esse espírito meio libertário, ele tem um livro chamado Glaura, que é só um livro de poemas eróticos. Eu ainda não peguei para ler, não conheço a obra dele, mas um cara que formado em Direito em Lisboa, ele se forma no final do século XVIII, e ele vem para o Rio de Janeiro junto com vários outros nesse caminho, porque isso é comum dentro da elite, você se estudar e se formar fora. Que eles vêm para o Rio de Janeiro e eles buscam replicar esse ambiente acadêmico e de estudo que eles conhecem na Europa aqui no Brasil. E isso é uma coisa interessante, porque a gente pensa que o que seria a vida na colônia aqui no Brasil, ainda mais século XVIII. Uma coisa super atrasada, um bando de idiota, ninguém sabia nada de nada, só escravizando negros indígenas, uma coisa horrível. Realmente devia ter lá os nossos conflitos, mas aqui mais uma data que é a minha colinha. A primeira academia científica que eu quero trazer aqui, que surge aqui no Rio de Janeiro, é em 1772. Bem assim, na metade da segunda metade do século XVIII. E ela é fundada antes mesmo da Academia Científica de Lisboa. Então, tipo, nós cariocas fomos pioneiros em relação aos portugueses. E o que eram essas academias? Como, pelo Pacto Colonial, a gente não podia ter manufatura, não podia ter indústria aqui no Rio de Janeiro, também não podia ter faculdade. Essas academias, elas funcionavam como clubes particulares de compartilhamento de saber. Então, esses caras que iam estudar fora, o Manuel Inácio, médicos, farmacêuticos, eles se juntavam em grupos e eles realmente faziam como se fossem clubinhos. Que se eles reuniam semanalmente, eles produziam trabalhos, só que com um adendo. Esses caras, eles se formam no final do século XVIII dentro de uma universidade de Coimbra, porque é a esmagadora maioria de Coimbra. A Universidade de Coimbra, que ela tinha sido reformada pelo Marquês de Pombal, com vários vieses iluministas. Então, eles são reformadores, digamos assim. Eles são caras que eles têm uma mente política e filosófica renovada para o que tinha aqui na colônia. Então, dentro desse espírito, tipo, vamos reviver o que a gente tem na Europa, eles criam esses clubes. E esses clubes, eles precisam estar dialogando com os mercadores de livro, com os livreiros, que através da mesa censória, você estabelece os caminhos com o sistema, os caminhos de diálogo com o sistema, que você consegue comprar lá o livro proibido,
o livro que você consegue fazer encomenda, é justamente através do sistema em que esses caras conseguem se conectar com o mundo e eles estão plenamente conectados. Tanto que a maior biblioteca particular do Rio de Janeiro no final do século XVIII era do Manuel Inácio da Silva Alvarenga, esse cara que eu comentei. Só mais uma cola aqui que eu anotei. O cara, ele tinha 1.500... Bernardo, só uma dúvida. Diga, você falou dessa academia científica, esse clube? Sim. Era dedicado a quê? Perdão, ficou meio perdido. Que eu ia comentar que dentro desse espírito iluminista, o objetivo dentro dessa academia é que o conhecimento que eles produzissem rendesse algum, digamos, benefício para a colônia. Então, ao final do século XVIII, estão sendo implementadas, por exemplo, novas culturas agrícolas no estado do Rio de Janeiro, como a colchonilha, o arroz e algumas outras. E a academia científica, o nome da academia científica, na verdade, se chama Academia Fluminense Médica, Cirúrgica, Botânica e Farmacêutica. Tá. Então, seria uma academia de estudos de ciências naturais, mais ou menos, principalmente. Essa que é fundada em 1772. Então, os trabalhos acadêmicos, que são verdadeiramente científicos, fazia parte do estatuto da academia, que eles só poderiam publicar trabalhos que fossem cientificamente comprovados. Então, eles não poderiam simplesmente, por exemplo, lançar um argumento, por mais que fizesse sentido, se ele não tivesse comprovação, eles não poderiam publicar. E esses trabalhos eles teriam que render algum benefício para a colônia. Então, tipo, como tornar mais produtiva, por exemplo, a cultura do arroz no estado do Rio de Janeiro. Então, tipo, era uma produção de conhecimento com intenção bem prática dessa academia científica. Você me fez lembrar uma coisa interessante, que é em relação ao tema da medicina, que até então a medicina era aquela de Galeno, aquela medicina dogmática, dos humores. Sim, que cruzava com temperamentos, que cruzava com clima, que cruzava com estação. Não era uma medicina química. Exatamente. E aí a cirurgia estava assim, em ascensão, o conhecimento estatístico também estava melhorando. Então, de fato, no século XIX, os cirurgiões, você falava da cirurgia, né? Uhum. Os cirurgiões vão suplantar os médicos dogmáticos e vai surgir a medicina que a gente conhece hoje. Então, realmente, esse tipo de academia criou o contexto, o ambiente propício para essa substituição, né, da forma de fazer medicina. Interessante isso aí. Eles até, como eles vinham e eram formados na Europa e Portugal, eu estou estudando essa parte de história da medicina também, porque para minha dissertação tem que estudar, digamos, as boticas, o comércio de fármacos e remédios. Aí, esses caras, eles tinham um conhecimento galênico em Portugal. Tanto que Sim. a maioria dos remédios químicos só para comentar aqui com a galera, remédio químico, tipo, é como esse remédio que você extrai uma determinada substância de uma planta, de algum produto, de algum negócio animal, e você sintetiza o fármaco que você quer. A medicina galênica era uma coisa bem mais, eu não quero dizer arcaica, porque eu não quero fazer um juízo de valor, mas era diferente. A maneira Sabe como eu chamo? Fala. Eu diria assim, existia uma legislação sanitária. O médico, ele era um juiz. Ele tinha que cumprir a legislação sanitária. Perfeito. Então, ele tinha regras, por isso que a gente chama de dogmática. Ela tinha princípios e regras que não tinham uma comprovação científica de que aquilo era assim mesmo. Mas você fazia, né? Uhum. E aí você tem sangramentos, você vai ter salivação, Sim. punção, quarentena, são regras, entre aspas, né? Você tem que fazer aquilo caso a situação seja essa. Então, sim, é uma coisa meio... não é científica, realmente. É mais procedimental do que um conhecimento que se constrói, né? Uhum. Mas você ia dar outra data aí. Qual que era a data que você ia dar? Ih, rapaz. Você falou, vou pegar uma outra data aqui. Que eu ia comentar eu tava falando, na verdade era um número que eu tava falando do Manuel Alvarenga, que o cara no final do século XVIII, a maior biblioteca particular do Rio de Janeiro, que era a dele, tinha 1.500... Que levou?
Oi? Como que ele trouxe esses livros para cá? Que fim levou, não? Que fim levou? Ah, vou contar. Então, o cara ele tinha 1.570 livros e a esmagadora maioria de direito, porque ele era formado em direito. Uma das outras academias que surge aqui no Rio de Janeiro, que é a que eu estudo na minha dissertação, é a Sociedade Literária de 1786, que alguns membros dessa sociedade literária tinham sido da Academia Científica, e o Manuel Alvarenga ele participa da fundação dessa sociedade. E ela tem esse nome de literária, mas ela tinha mais ou menos o mesmo objetivo que a Academia Científica de alguns anos antes. Porque a maioria dos membros eram médicos ou literatos. Por exemplo, o Manuel Alvarenga ele era formado em Direito, ele não tinha conhecimento científico natural. Mas essa academia, ela é uma coisa essencial para essas academias surgirem, é que elas precisavam de patrocínio real. E quem é que era a figura que representava o poder real na colônia? O vice-rei. E a Sociedade Literária, de 1786, ela teve patrocínio do vice-rei do Brasil, que à época era o... Meu Deus do céu, qual que era o nome do nosso vice-rei? Vasconcelos? Não, era o Barbacena? Meu Deus do céu. Esqueci. Eu posso me dar o luxo de dizer, eu não estudo essa época. Esqueci o nome do nosso vice-rei, mas de qualquer maneira o nome dele não importa. O cara, ele patrocinava, ele dava o aval. Então, tipo, a legislação, ele tinha que dar o ok legal para essa sociedade permitir, porque era uma sociedade toda controlada pelo pacto colonial. Mas eles tinham esse ok. Só que depois que o Marquês de Lavradio, lembrei, glória a Deus. Depois que o Marquês de Lavradio, se não me engano, ele morre. Eu acho que ele sai do comando porque ele morre. E vem o Conde de Resende, o novo vice-rei, ele para de dar permissão para esse tipo de sociedade particular por causa da Inconfidência Mineira. Porque em 1789 você tem Inconfidência Mineira, descobrem os planos dos Inconfidentes, do Tiradentes, a Inconfidência não acontece, é todo mundo preso, os caras são trazidos para o Rio de Janeiro. Em 1789 eles são presos, e se eu não me engano, em 92 o Tiradentes é morto, aqui no Rio de Janeiro. Aí você falou do Sociedade Lírica, como é que você falou? Falou da Sociedade Lírica que teria tocado no dia da execução do Tiradentes. Sociedade Lírica que teria tocado no dia da execução do Tiradentes, que foi um espetáculo punitivo de primeira. O cara foi enforcado em praça pública, esquartejado, e penduraram as partes do cara pelo caminho entre Rio de Janeiro e Vila Rica. E esses literatos, esses da Sociedade Literária daqui do Rio de Janeiro, eles eram amigos e conheciam muitos dos envolvidos na Inconfidência Mineira, o Cláudio Manuel da Costa, esses caras de elite também, porque a elite mineira e carioca era o grupo que iria estudar em Coimbra, em Lisboa, então eles estudavam juntos. Então os caras que foram presos na Inconfidência Mineira, eles eram amigos e conhecidos dos caras da Sociedade Literária. Então, muito por medo dessa repressão e da execução do Tiradentes, e os outros caras eles foram degredados, foram expulsos, a Sociedade Literária fecha, em 1790. E ela reabre em 1794 com o Manuel Inácio da Silva Alvarenga, na casa dele, de maneira assim bem deschavada. Só que o que é interessante, é o que eu estou estudando no mestrado. Ela abre com propostas diferentes. Um grupo de pessoas, mais ou menos umas 20 pessoas, passa a se reunir na casa dele, do Manuel, e eles discutem filosofia, eles falam mal do rei de Portugal, eles falam mal da monarquia, eles falam mal da igreja, eles falam mal do sistema inteiro. Fazem poemas, escrevem, eles leem jornal francês. Os caras, eles dão toda a pinta de que eles são verdadeiros revolucionários franceses aqui no Rio de Janeiro. Só que quando a polícia, né, o Conde de Resende, ele recebe uma denúncia de pessoas que teriam participado das reuniões com ele, recebe uma denúncia e manda prender e manda fechar tudo. E aí ele apreende várias paradas que estão na casa do Manuel Alvarenga. O cara morava acho que na Rua dos Ourives, num sobrado. Aí ele morava no segundo andar e o primeiro andar se davam as reuniões. Aí prende um monte de papel, um monte de coisa, um monte de carta na casa dele. Aí é engraçado. Eu tô lendo, já li, né, o documento documento policial, né, da prisão dos caras. Aí todos eles se dão uma de João sem braço. Os caras são presos, aí perguntam, cara, você escreveu isso aqui
com base no livro iluminista do francês Tal. Tem as provas. Isso é verdade? Não. Nunca nem vi. Os caras têm a pachorra o Manuel Varenga, ele tinha comprado um livro proibido do Abade Rainal. Aí os portugueses vão lá e botam o livro na cara dele, na hora do inquérito. Esse livro é teu. Esse livro é teu. Ele fala, não é meu, mas eu nunca li. Aí ele, como assim? Você compra um livro... Os portugueses. Tu é formado em Direito e Filosofia. Tu compra um livro de filosofia, me diz que comprou pelo título e não sabe o conteúdo desse livro? Não sei mesmo não. Todos dão uma de João sem braço. Os caras, eles conseguem fugir assim dos ataques, dos inquéritos e ficam presos por 2 anos. O Manuel Varenga e um outro cara, e um João Marques, um outro colega dele da sociedade, ficam presos até 1797, aí eles são liberados. Mas o que isso tudo tem a ver com o que a gente está falando aqui do século XVIII? Voltando ao que eu falei lá atrás, porque a gente tem essa ideia de que a colônia, o Brasil e o Rio de Janeiro era essa bolha intocável de ignorantes. Que a gente não... o Fernando Morato está falando aqui, Rua do Cano, é verdade. O Manuel Varenga, ele tinha uma casa na Rua do Cano. Mas a gente tem essa ideia que o Rio de Janeiro e a colônia eram uma bolha de ignorantes, imbecis aqui, que não tinham contato com o mundo externo. E não era bem assim. A globalização não é um evento do século XX. Já é desde antes. Então, a censura, a compra dos livros, a criação dessas academias, todo esse movimento que uma parte não era uma coisa generalizada, né? Era uma coisa restrita à elite carioca, mas que parte da população fazia, estava em plena consonância com o que acontecia fora. Então, era um Rio de Janeiro muito diferente do que a gente tem hoje, mas é um Rio de Janeiro que ele está completamente aberto para o mundo. Tipo, apesar, por exemplo, você tinha os portos fechados aqui no Rio de Janeiro. Mas no porto do Rio de Janeiro, onde todas as informações chegavam, onde é a nossa Praça 15 hoje. Até os escravizados eles vão ser desembocados depois ali no Cais do Valongo. Mas a Praça 15 era o nosso cais, era o nosso porto. Inclusive, alguns dos citados nessa devassa que eu estudo, em 1794, 2 deles são mencionados porque eles fariam leituras públicas e discursos públicos pela cidade, criticando a monarquia portuguesa e a igreja, falando mal, falando que tinha que ter uma Revolução Francesa no Rio de Janeiro, que tinha que matar todo mundo, que é isso aí, os caras são presos. Aí quando prendem os caras, aí eles dão uma de João sem braço de novo. Tipo, nunca nem vi, nunca falei nada, ninguém tem provas. Eu sou inocente até que se prove do contrário. E os caras, eles faziam diferente desse professor da Unirio, que xingou a outra professora e ficou gravado. Aí já era, aí tinha prova e exoneraram o camarada, né? Mas por isso que você tem suplente, não é? É para isso que a senhora tem suplente. Cara, olha, eu não vou comentar porque eu sou da Unirio. Eu prefiro não tecer comentários sobre esse episódio. Agora, deixa eu só fazer uma precisão, porque Fala você aí. tocou num tema que é o meu. O assunto do Porto. A gente tem 3 lugares de atracação. A Praça 15 de hoje, que era o Largo do Carmo, ou então Largo do Paço, a Praça 15 era um porto de passageiros. Tá. O porto de carga era na Praia dos Mineiros. A Praia dos Mineiros Não é o existe trecho... Sim, mas é o trecho de praia ali onde está Orla Conde. Quer dizer, fica entre a Casa França Brasil e o Morro do São Bento. Sei, tá. Já me visualizei. A praia, na verdade, é a mesma, só que a parte mais perto da Santa Luzia, mais para o lado da Praça 15, seria a Praia de Nossa Senhora do Ó, que era o nome da ermida de Nossa Senhora do Ó, que deu origem à atual Antiga Sé. Então ali era a Praia de Nossa Senhora do Ó. Os Mineiros é mais para norte, já na altura da Casa França Brasil. A Casa França Brasil era a alfândega. Então, entre a alfândega e o Morro do São Bento, ali seria essa... Na verdade, vamos dizer assim, originalmente mesmo, eram realmente 2 praias. Porque havia um rio que nascia no Largo de Santa Rita e desaguava na praia. Esse rio ele corria pela Rua Visconde Inhaúma. A Rua Visconde Inhaúma era um rio, tá?
Então, de fato, eram duas praias. É como se fosse Ipanema e Leblon. Então, você tem ali, a norte desse riachozinho, a gente teria a Praia dos Mineiros. Então, o cais do carga Braz de Minas ficava ali, o cais dos Mineiros, onde hoje, se a gente vai lá na Pira Olímpica, na frente da Candelária, a gente vai ver um resto da patromoria, que era onde ficava os patrões-mores do cais do porto. Então, ali sim era o terminal de carga. E a carga chegando ali, ela era contabilizada, fiscalizada pela alfândega ao lado, tá? Então, o ouro escoava por ali. O açúcar ou outros bens, sal que vinha, por exemplo, de Araruama, contornando pelo oceano, entrava por ali. E o que acontece? O que acontece é que esse tipo de grosso trato, comércio de carga pesada, o Marquês do Lavradio, justamente, ele vai empurrar para a região suburbana, então suburbana, região do Valongo. Tá? Ou seja, toda aquela região ali da Praia da Saúde, Valonguinho, Valongo, Saúde, essa região é que vai ser a área que vai passar a receber a carga pesada. Essa transferência ela vai ser definitiva em 1774. O Lavradio ele fica de vice-rei do Brasil por 9 anos. Ele começa em 1769 e fica 9 anos. São 3 mandatos consecutivos, é o único caso de 3 mandatos consecutivos. E essa região hoje é uma região que fica até um pouco difícil para a gente imaginar, porque ela foi aterrada no século XX, mas para que a gente tenha mais ou menos na cabeça que litoral é esse, é a Rua Sacadura Cabral. A Rua Sacadura Cabral é esse litoral. Foi feito o aterro e, curiosamente, o Porto do Rio permanece no mesmo lugar. Só que ficou um pouquinho mais para frente por causa do aterro. Mas desde o Marquês do Lavradio, de fato, ele jogou para essa banda o cais, né? Na verdade, ali naquele trecho, hoje em dia, o que ficam são transatlânticos, né? A parte realmente fica mais lá para o Caju, mas, de fato, é um litoral que está dedicado, de fato, à recepção de navios. Bem, mas só para... Não, ali na esquina da Sacadura Cabral com a Coelho Neto não é o sítio arqueológico do Cais do Valongo? Isso, tá certo. Tá certo. Como é que é o nome da rua, a perpendicular? Não é a Coelho Neto? Eu não me lembro o nome. Não. Não? Acho que não. Eu não lembro. Eu não lembro, na verdade. A gente vê depois. Eu não lembro o nome. Não me soa, não sei. Não, mas tudo bem, é no meio ali da Sacadura Cabral, é ali no meio. Ali fica o Cais do Valongo. Ali ficou o Cais do Valongo. Mas veja, todo o litoral era feito de trapiches, todo. O que diferencia o Cais do Valongo dos demais é que o Cais do Valongo é de pedra. Os outros são de madeira. Os outros, na verdade, são concessões públicas. O proprietário do trapiche, ele tinha que pagar um laudêmio para o governo para poder explorar a área de marinha. O Cais do Valongo é exceção. O Cais do Valongo ele é feito de pedra e foi feito com um imposto cobrado a traficantes de escravos. E é uma obra estatal. Então, o Cais do Valongo ele tem um valor pela função que lhe foi dada pelo governo, por Dom João VI, para fazer com que o tráfico escravagista funcionasse a pleno vapor no momento em que ele estava sendo proibido no Atlântico Norte. Então, o Cais do Valongo ele teve uma duração muito pequena, ele só durou 20 anos, mas em carga máxima. Okay? Então é isso, digamos assim, a malícia, entre aspas, do Cais do Valongo seria que ele é uma obra feita pelo próprio Estado, demonstrando como que o governo ele era escravagista na sua própria Constituição, tá? Essa é a diferença desse cais para os demais que havia em todo esse litoral. Todo esse litoral ali não era uma praia propriamente. Inclusive o Morro da Conceição dava direto no mar. Então havia várias falésias ali. Ali não eram praias propriamente. A praia é o Valongo, que é lá na frente. Era a enseada do Valongo. A Praia do Valongo é lá na frente, é onde hoje está a Praça da Harmonia, ali que era a Praia do Valongo. A Praça da Harmonia é onde teve a revolta da vacina, tá? Então ali sim era o Valongo. Mas tudo bem, isso aí é outro assunto, só para...
Então é isso, da Praça 15 até o Valongo, meu irmão, é tudo Porto. Tudo Porto. Só mais uma data, assim, para comentar uma coisa que eu ia falar também sobre o comércio de livros, que bem na metade do século XVIII, aqui no Rio de Janeiro, um português, esqueci o nome dele, Antônio, não sei das quantas, o cara, ele tinha uma imprensa lá em Portugal e ele resolve abrir uma gráfica no Rio de Janeiro. Porque, com objetivos comerciais, do tipo, vou imprimir na colônia, porque aí o comércio da colônia é meu. O comércio de livros da colônia é meu. Só que os impressores de livro do Porto e de Lisboa reclamam. Por quê? Como eles tinham o privilégio da produção exclusiva, eles imprimiam e os livros eles vinham para cá a preço de ouro. Então, eles lucravam muito com esse comércio direto e unilateral entre Brasil e Portugal e que, tipo, favorecia a metrópole. O cara, ele tenta abrir uma gráfica em 1747, uma gráfica aqui no Rio de Janeiro, que seria, tipo, uma das primeiras imprensas, tipo, das Américas. Mas não permitem. No mesmo ano, em maio, assim, os caras, eles baixam lá um decreto de que não se poderiam imprimir livros e panfletos na colônia. Então, a história da literatura, dos livros, fazer uma história da leitura aqui no Rio de Janeiro, no século XVIII, não tem uma produção local de livros. Tudo isso vinha de fora, mas supria a demanda do mercado local. Uns anos depois, alguns comerciantes de livros, aqui no Rio de Janeiro, eles tentam fazer qual o nome? Como se fosse uma agremiação. Eles iriam se juntar e fazer uma sociedade de comerciantes de livro, que a própria Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro não permite, porque ela diz que não vê necessidade nisso. Porque a importação dos livros junto para Portugal supre o comércio e a necessidade aqui do comércio do Brasil. Até porque você tem um número meio restrito de alfabetizados e tal. Eu estudei um livro ele é arquiteto, e o livro é fruto da tese de doutorado dele, é o Nireu Cavalcante. E ele fala no livro, uma hora, que ele dá uns números que seria o número verdadeiro de alfabetizados aqui no Rio de Janeiro em meados do século XVIII. Só que ele usa uns critérios subjetivos, então eu não concordo tanto com o número que ele chega. Mas a questão da como ele constrói esse número é que ele se utiliza, por exemplo, em vez de você pegar documentos assim, tipo... documentos não. Ele pega justamente documentos como documentos paroquiais e outros documentos assim, e ele analisa a assinatura da pessoa. Então, tipo, o que demonstra... E como a assinatura não é uma coisa como a gente faz hoje, que é, às vezes, assim, só um rabisco, demonstra um grau de conhecimento literário. A pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento para fazer aquela assinatura. Então, ele chega lá a um número e que, tipo, esse número não seria suprido pelas instâncias oficiais de alfabetização, tipo, o cara que vai estudar numa escola, no seminário, não sei o quê. Então, tipo, havia todo um grupo de pessoas que eram realmente professores particulares, e as pessoas alfabetizavam em casa. Às vezes tinha uma tia que sabia ler, um tio, alguém que ensinava em casa. Fazia uma escolinha com 5 crianças e ensinava primeiras letras. Então, tipo, essas vias alternativas de alfabetização, o que ele quer demonstrar é que elas eram... A gente subestima. Então, o número de alfabetizados seria um tanto maior do que a gente espera. E prova disso que ele está falando é a existência de livrarias aqui no Rio de Janeiro no final do século XVIII. Ele cita num livro todo o acervo de uma livraria. O cara tinha uma livraria na Rua Direita da Misericórdia. Aliás, eu não sei me localizar onde ficaria a Rua Direita. A Rua Direita da Misericórdia não é a Rua Direita. Ou é outra rua? Ou é a Rua Direita? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas Nunca o cara tinha ouvido. Ele tinha uma livraria nessa rua, e o cara ele tinha, sei lá, 600 livros, e não era só uma livraria. Ele vendia objetos de papelaria também. Então, tipo, ninguém investiria trocentos contos de réis num mercado que não desse dinheiro. Então, tipo, pro cara querer vender livro do Rio de Janeiro é porque tinha gente quem comprasse. Então, o Rio de Janeiro do século XVIII, final do século XVIII, ela é uma cidade muito diferente do que a gente vai encontrar depois de meados do século XIX, começo do século XX, final do século XIX, começo do XX. Mas ela é uma cidade consciente do que está acontecendo no mundo, discutindo as teorias políticas e tendências de arte literária, de arte sacra, de arte plástica, de tudo que está acontecendo. As coisas chegam até aqui. É um Rio de Janeiro conectado com esse mundo cada vez mais globalizado através
de comércio, de navios. E o Porto do Rio de Janeiro, alguém tinha feito uma pergunta mais cedo, sim, o Rio de Janeiro, ele se torna a capital aqui do Brasil 1760 e alguma coisa. 63, obrigado. Em 1763, o Rio de Janeiro já é a capital, mas já no começo do século XVIII, com a descoberta do ouro nas Minas Gerais e Goiás, Mato Grosso, o Porto do Rio de Janeiro já era o porto mais importante da colônia. Então, o porto mais importante da colônia não está com antolhos assim, e a única coisa que ele consegue ver é um espectro assim, muito pequeno da realidade. Não, o Rio de Janeiro está aí no mundo. Então, é uma cidade que eu estou gostando muito de explorar e de conhecer cada vez mais aqui no século XVIII. Não era, como a gente falou mais cedo na live, o século XVIII não é o meu tema de interesse favorito. Agora, Bê, olha só. Fala aí. Tem 4 minutos para terminar essa live. Caramba. Fala do Manuel Inácio da Silva Varenga. Posso falar? Cara, ele é uma figura... Você prometeu alguma coisa pro final. Era da prisão dos caras. Acabou, eu fiz um suspense, mas acabou ficando diluído durante a conversa. Tem que valorizar a posse de bola, pô. Cara. João, eu sou botafoguense, eu não consigo fazer essas coisas. Não sei como funciona isso. A gente joga no contra-ataque e no desespero. Mas... Pô, tu tem que valorizar, tem que... Pra falar do Alvarenga, então... Não sei, eu não tô brincando com você. Eu só tô te alertando que agora faltam 3 minutos para terminar aqui. Não, eu tô terminando já também. O Alvarenga, ele é realmente um poeta. Tem o próprio Nireu, o cara que eu comentei mais cedo, ele considera o Manuel Inácio Alvarenga um dos 3 maiores poetas da colônia do século XVIII, com o Cláudio Manuel da Costa e ele. Mas ele se forma em direito, ele sabe filosofia, ele ensina retórica aqui no Rio de Janeiro. E ele é um cara muito leal à coroa portuguesa. Ele se forma nessa Universidade de Coimbra, em pleno momento pombalino. Então ele, digamos assim, ele endossa essa ideia de império luso-brasileiro e Portugal e tal. Tipo, ele se sente... Ele não tem nada escrito, mas eu imagino que ele se sentiu muito injustiçado ficando 2 anos preso. Porque tanto que em 1808, quando a família imperial chega, ele escreve poemas e textos em homenagem à chegada da família imperial. Então, ele era um cara interessante, uma figura interessantíssima, que eu estou descobrindo cada vez mais sobre ele. E ele era um intelectual muito produtivo, e ele realmente estudava muito. O cara tinha uma biblioteca com mais de 1.500 livros. Mas... que fim levaram esses livros? Onde foram para... Tá todo mundo perguntando aqui, cara. Onde estão os livros? Cara, os livros foram apreendidos. E assim como o livro que você leu de 400 páginas, você tacou na parede, o pessoal vai me tacar na parede porque eu não sei dizer o que aconteceu com os livros dele. Tem 10 cabeças aqui perguntando, cadê o livro? Cadê o livro? Tudo foi apreendido e talvez estejam no Arquivo Nacional, em alguma biblioteca, se ainda existirem, né? Porque se perde muita coisa, destruído, não guarda direito. Eu tenho que correr atrás da listagem dele, mas eu imagino que tipo, esteja realmente do Alvarenga, esteja tudo muito bem guardado, porque o Nireu ele sabe dizer quantas obras de cada assunto o cara tem. Tá todo mundo desesperado com os livros aqui. Eu peço perdão da galera. Porque... Sabia que eu fui monitor do Nireu na faculdade? Mentira! Eu adorei o livro dele. Eu fui monitor dele. Que bacana. Na faculdade de arquitetura, né? Uhum. Era legal, a matéria cara. de introdução ao projeto. Pô, maneiro, cara. Eu achei o livro dele fantástico. É o Rio de Janeiro Setecentista, né? Isso. Para quem é arquiteto, é um ótimo livro. É assim, para historiador também, mas é um livro, ele tem uma pegada de arquitetura bem forte, de urbanística, fala dos traçados e tal. Quanto tempo a gente ainda tem? 30 segundos. Já apareceu a tarjinha azul. Putz. Queria agradecer a sua participação, todo mundo que está aqui. Foi ótimo. Eu que agradeço. E vamos fazer mais, né? Vamos, só me chamar. Eu Tá quero bom? fazer mais live.
Show de bola. Ótimo, a gente combina. Valeu, Galera, João. abração. Valeu, Tudo de galera. bom. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.